Graça e paz de Jesus a você, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Peço desde já que você que está nos acompanhando, se não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Também peço a você que deixe o seu like e que assim Deus te abençoe poderosamente, pois certamente estaremos juntos nessa caminhada, levando essa bênção para muitas e muitas vidas. Também compartilhe este vídeo, abençoe mais alguém, em nome de Jesus. Hoje vamos para a parte 8, onde nós estamos fazendo a leitura deste livro, Bom Dia Espírito Santo. Deus não me curou quando estava sentado na plateia. Ele não me curou quando estava caminhando até o púlpito. Ele não me curou quando fiquei parado atrás do púlpito. Deus realizou o milagre quando abri minha boca. Quando minha língua se soltou, eu disse: é isso. A gagueira tinha desaparecido toda e nunca mais voltou. Meus pais não sabiam que eu estava curado, porque quase não conversávamos em casa. E é claro, sempre houve momentos em que eu conseguia falar sem o problema aparecer durante algum tempo. Antes de algo me fazer gaguejar novamente, mas eu sabia que estava curado e meu ministério começou a crescer rapidamente. Parecia que a cada dia eu era convidado a uma igreja ou a uma comunidade para pregar. Sentia-me perfeitamente no centro da vontade de Deus. Nos 5 meses seguintes, atuei como pregador, mas meus pais nem tinham ideia. Manter isso escondido por tanto tempo foi um milagre. Meus irmãos sabiam, mas não ousaram contar a papai, porque sabiam que seria o fim de Benny. No Toronto de abril de 1975, apareceu um anúncio de jornal com a minha fotografia. Eu estava pregando em uma pequena igreja pentecostal na região oeste da cidade e o pastor queria atrair mais visitantes. Funcionou. Costande e Clemence viram o anúncio. Eu estava sentado na plataforma naquela noite de domingo. Durante as músicas, olhei para a frente e quase não conseguia acreditar em meus olhos. Lá estavam meus pais sendo conduzidos para um lugar logo em uma das primeiras fileiras, à frente da plataforma. Pensei: é isso, vou morrer. Jim, meu bom amigo, estava sentado perto de mim. Eu me virei para ele e disse: ore, Jim, ore. Ele ficou chocado quando lhe contei que minha mãe e meu pai estavam ali. Milhares de pensamentos passaram por minha cabeça, sendo que o mais forte era: Senhor, saberei que estou realmente curado se não gaguejar esta noite. Não consigo me lembrar de outro momento em que fiquei tão nervoso durante um culto, e a ansiedade sempre me fez gaguejar. Quando comecei a pregar, o poder da presença de Deus começou a fluir pelo meu corpo, mas não consegui olhar na direção de meus pais, nem mesmo uma olhada rápida. Tudo o que sabia era que minha preocupação com a gagueira era desnecessária. Quando Deus me curou, a cura foi permanente. Chegando ao fim do culto, comecei a orar para aqueles que precisavam de cura.
Ó, o poder de Deus encheu aquele lugar. Quando o culto estava terminando, meus pais se levantaram e caminharam até a porta de saída. Depois do culto, disse a Jim: você precisa orar. Percebe que meu destino será decidido nas próximas horas? Talvez precise dormir na sua casa hoje. Aquela noite, dirigi sem rumo por Toronto. Queria esperar pelo menos até as 2 da manhã para chegar em casa. Nessa hora, sabia que meus pais estariam na cama. Realmente não queria ter de enfrentá-los, mas voltamos a isso mais tarde. Está pronto para conhecer o Espírito Santo de forma íntima e pessoal? Quer ouvir sua voz? Está preparado para conhecê-lo como uma pessoa? Foi exatamente o que aconteceu comigo e transformou drasticamente a minha vida. Foi uma experiência intensamente pessoal e baseou-se na palavra de Deus. Você pode perguntar: foi o resultado de um estudo sistemático da Bíblia? Não. Aconteceu quando convidei o Espírito Santo para ser meu amigo pessoal, para ser meu guia constante, para que me pegasse pela mão e me levasse a toda a verdade. O que ele vai expor e revelar a vocês na Escritura fará com que seus estudos bíblicos ganhem vida. O que estou prestes a compartilhar com você começou no momento em que o Espírito Santo entrou em meu quarto em dezembro de 1973 e nunca mais parou. Aqui está a única diferença. Eu o conheço infinitamente melhor hoje do que quando nos encontramos pela primeira vez. Vamos começar com o básico. O Espírito Santo mudou minha vida. Ele estava comigo desde o momento em que pedi a Cristo para entrar em meu coração e renasci. Depois chegou a época em que recebi o batismo do Espírito Santo, fui preenchido com o Espírito, falei em línguas, ele tornou sua presença e seus dons conhecidos. Tantos cristãos receberam a mesma experiência e pararam por aí, não conseguiram perceber que o que aconteceu no Pentecostes foi somente um dos dons do Espírito. Mas o que eu quero que você saiba é isto: além da salvação do batismo com água e da plenitude do Espírito, a terceira pessoa da Trindade está esperando para que você se encontre com ela pessoalmente. Anseia por um longo relacionamento e é isso que você está a ponto de descobrir. Se você tivesse discado meu número há 2 anos e tivéssemos nos conhecidos por telefone e se continuássemos nossas conversas, mas nunca tivéssemos nos encontrado, o que você realmente saberia sobre mim? Você diria: conheço o som da sua voz, como ela sai pelo fone. E seria somente isso. Não me reconheceria se me visse na rua. Mas então chegaria o dia em que nos encontraríamos frente a frente. De repente você vem me dar a mão, vê como eu sou, a cor dos meus cabelos e olhos, que tipo de roupa eu uso. Talvez possamos sair para comer e descobrirá se gosto de café ou de chá. Aprende-se muito sobre as pessoas quando as encontramos pessoalmente. Quando o Espírito Santo e eu nos encontramos, foi isso que começou a acontecer. Comecei a descobrir coisas sobre sua personalidade que me transformaram como cristão. A salvação me transformou como pessoa, mas o Espírito teve um tremendo efeito na caminhada cristã.
Quando comecei a conhecer o Espírito Santo, tornei-me sensível a ele e aprendi o que o entristece e o que o alegra, o que ele gosta, o que não gosta, o que o deixa bravo e o que o deixa feliz. Cheguei a entender que a Bíblia em si foi escrita pelo Espírito Santo. Ele usou todos os tipos de homens, mas cada um deles foi guiado pelo Espírito. Lutei por muito tempo para entender a Bíblia. Chegou o dia em que olhei para cima e disse: maravilhoso Espírito Santo, poderia por favor me contar o que quer dizer com isso? E ele revelou a palavra para mim. O Senhor usou um encontro com Kathleen Kuhlman para me preparar para o que estava para acontecer. Mas a senhorita Kuhlman nunca se sentou comigo para falar sobre o Espírito Santo. Tudo o que aprendi foi dele, e é por isso que é algo vivo, novo, e por isso é meu. Quando voltei para casa daquela reunião, caí de joelhos, fui honesto e transparente quando disse: precioso Espírito Santo, quero conhecê-lo. Nunca vou esquecer como estava nervoso, mas a partir daquele dia vim a conhecê-lo como a um irmão. Verdadeiramente, ele é um membro da família. Você pode perguntar: quem é o Espírito Santo? Quero que saiba que ele é a pessoa mais linda, mais preciosa, mais amorosa da terra. Deus Filho não está na terra, Deus Pai não está na terra. Os dois estão no céu, neste exato segundo. Quem está na terra? Deus Espírito Santo. Porque Deus Pai veio para fazer sua obra por intermédio do Filho, que ressuscitou. Quando Deus Filho partiu, Deus Espírito Santo veio e ainda está aqui fazendo o seu trabalho. Pense nisso. Quando Deus Filho partiu, ele não quis levar nem João e Pedro com ele. Por isso disse: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora lhe digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas quando Deus Espírito Santo partir, o que muitos acreditam que vai acontecer logo, ele vai levar os redimidos do Senhor com ele. Isso se chama arrebatamento. Seremos levados com ele para nos encontrarmos com o Senhor no ar. Quem é esse Espírito Santo? Pensei em um momento que ele era como vapor, algo pairando no ar, e que eu nunca poderia entender de verdade. Descobri que ele não é apenas real, mas que tem uma personalidade. O que me faz uma pessoa é meu corpo físico. Acho que não tenho certeza de que você já foi a um enterro e viu o corpo deitado no caixão. Está olhando para uma pessoa? Não, está olhando um corpo morto. Você deve perceber que o que faz uma pessoa não é o corpo. Em vez disso, a pessoa é o que sai do corpo: emoções, vontades, intelecto, sentimentos. Essas são algumas das características que o fazem uma pessoa e lhe dão uma personalidade. As pessoas que assistem a minha pregação não estão olhando para Benihim, estão vendo apenas o meu corpo. Eu estou dentro do meu corpo físico. É a pessoa dentro que é importante. O Espírito Santo é uma pessoa. E exatamente como você pode sentir, perceber e responder. Ele se machuca, possui a capacidade de amar e a capacidade de odiar. Fala e possui vontade própria. Mas exatamente quem é ele? O Espírito Santo é o Espírito de Deus Pai e o Espírito de Deus Filho.
Ele é o poder da divindade, o poder da Trindade. Qual é a sua função? A tarefa do Espírito Santo é dar vida aos mandamentos do Pai e às realizações do Filho. Para entender a tarefa do Espírito Santo, precisamos entender o trabalho do Pai e do Filho. Deus Pai é aquele que comanda sempre. Sempre foi Ele que disse que se faça. Desde o começo é Deus quem dá as ordens. Por outro lado, é Deus Filho quem realiza os mandamentos do Pai. Quando Deus Pai disse, crie-se luz, foi Deus Filho que veio e realizou isso. Depois, Deus Espírito Santo trouxe a luz. Deixe-me ilustrar desta forma. Se eu pedisse a você, por favor, acenda a luz, 3 forças estariam envolvidas. Primeiro, eu seria aquele que estaria dando a ordem. Segundo, você seria aquele que caminharia até o interruptor. Em outras palavras, seria o realizador da ordem. Mas finalmente, quem traz a luz não sou eu e nem você. É o poder, a eletricidade que produz a luz. O Espírito Santo é o poder de Deus. Ele é o poder do Pai e do Filho. É quem coloca em ação as realizações do Filho. Mas ele é uma pessoa, possui emoções que são expressas de uma forma única entre a Trindade. Já me perguntaram, Beni, não está esquecendo a importância de Cristo em tudo isso? Nunca. Como poderia esquecer aquele que amou e morreu por mim? Mas algumas pessoas estão tão focadas no Filho que se esquecem do Pai, aquele que os amou e enviou o seu Filho. Não posso esquecer nem o Pai, nem o Filho, mas não posso estar em contato com o Pai ou o Filho sem o Espírito Santo. Efésios capítulo 2, versículo 18. Durante um dos meus primeiros encontros com o Espírito Santo, tive uma experiência que me levou às lágrimas. Assim como estou falando com você, perguntei a ele, o que devo fazer com você? Poderia, por favor, me dizer como você é? Honestamente, eu era como uma pequena criança tentando aprender. Eu senti que ele não ficaria bravo com minhas perguntas diretas. Eis a resposta que o Espírito Santo me deu. Sou aquele que é seu irmão. E em um estalar de dedos, aquele versículo apareceu na minha mente. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. 2 Coríntios 13, versículo 14. Pensei, é isso. O Espírito Santo é aquele que comunga, que confraterniza comigo. Depois perguntei, como posso ser próximo a você, mas não ao Filho? E ele respondeu, é exatamente assim que deve ser. Estou aqui para ajudá-lo em suas orações ao Pai. E estou aqui para ajudá-lo a orar ao Filho. Imediatamente mudei completamente a forma como orava. Era como se tivessem me entregado uma chave dourada que abrisse os portões do céu. A partir daquele momento tinha um amigo pessoal que me ajudava a falar com o Pai em nome de Jesus. Ele literalmente me levava a ficar de joelhos e facilitava a comunicação com o Pai. Que comunhão! É o que o Espírito Santo anseia, a comunhão com você. Deixe-me explicar. Não há pedidos ou petições em comunhão como há em oração. Se eu pedisse, por favor, poderia me trazer alguma comida? Isso é um pedido, mas a comunhão é muito mais pessoal. Como você está hoje? Vamos tomar café da manhã juntos? Isso é comunhão. Lembre-se, não há pedidos egoístas na fraternidade, só amor e comunhão. Era assim comigo. Comecei a esperar pelo Espírito Santo antes de orar. Eu dizia, precioso Espírito Santo, poderia vir agora e me ajudar a orar?
A Bíblia diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26 ao 27. Quando não sabemos o que dizer, Ele vem em nosso auxílio. E aqui está outro princípio que aprendi. O Espírito Santo é o único professor da Bíblia. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que de Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 13. Desde meu primeiro encontro com o Espírito Santo, comecei a descobrir que ele era o maior professor, aquele que me levaria a toda a verdade. Por isso perguntei, poderia, por favor, me falar o que significam as Escrituras? Mas eu ainda queria saber quem é você e por que é tão diferente. Eu dizia, gostaria de saber como é você. Aqui é o que eu ouvi. O que ele revelou para mim foi que era uma pessoa poderosa e sensível, como uma criança, ao mesmo tempo. Ele me disse, quando você machuca uma criança, ela se afasta de você. Quando ama uma criança, ela se aproxima de você. E foi assim que comecei a me aproximar dele. Senti que ele era gentil e ao mesmo tempo poderoso e forte. No entanto, como uma criança, ele quer se aproximar de todos que o amam. Já viu um garotinho ou garotinha puxando a saia da mãe ou a calça do pai? Onde eles vão, as crianças se penduram e os seguem. É um sinal claro de que as crianças são amadas e cuidadas. É assim com o Espírito Santo. Ele fica perto de quem o ama. Como era possível que o grande evangelista Charles Finney pudesse pregar o evangelho e as pessoas fossem tomadas pelo poder, confessando seus pecados? Qual era o poder que surgia quando John Wesley se levantava sobre as lápides e abria sua boca para pregar? Era a pessoa do Espírito Santo que acompanhava seu ministério. Em Nova York, Kathleen Kuhlman tinha acabado de terminar uma pregação em uma convenção da Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Ela foi levada pela cozinha até um elevador para evitar a multidão. Os cozinheiros não tinham ideia de que uma reunião estava acontecendo e nunca tinham ouvido falar da senhorita Kuhlman. Com seus chapéus e aventais brancos, os cozinheiros nem perceberam que ela estava passando. E o que aconteceu em seguida é que estavam todos no chão. Por quê? Kathleen não orou por eles, simplesmente passou. O que aconteceu? Quando ela deixou a reunião, parecia que o poder da presença dele estava com ela. Quem é o Espírito Santo? Ele é o poder do Senhor. Aquele poder se tornou mais evidente para mim quando comecei a orar em meu quarto sozinho. Um dia após o outro, a cada hora, levantava minhas mãos e dizia, precioso Espírito Santo, poderia vir agora e falar comigo? A quem mais poderia pedir? Minha família estava contra mim. Tinha poucos amigos, somente ele, somente o Espírito Santo. Houve algumas vezes em que ele vinha como um vento, como uma brisa fresca. Em um dia de verão, a alegria do Senhor me preenchia, até que não conseguia me conter. Quando conversávamos,
eu dizia: Espírito Santo, amo você e anseio por sua comunhão. E descobri que isso era mútuo. Ele também queria comungar comigo. Uma vez na Inglaterra, eu estava na casa de uma família cristã. Meu quarto era na parte superior da casa. Uma noite estava perdido no espírito, me divertindo muito enquanto conversava com ele. A mulher da casa me chamou: Benny, o jantar está pronto. Mas eu estava conversando e não queria parar. Ela voltou a chamar: o jantar está pronto. E quando eu estava prestes a sair, senti alguém segurando minha mão e dizendo: mais 5 minutos, só mais 5 minutos. O Espírito Santo queria comungar comigo. Você pode perguntar sobre o que falavam. Eu lhe fazia perguntas. Por exemplo, um dia perguntei: como você pode ser diferente do pai e do filho? E instantaneamente ele me mostrou Estevão sendo apedrejado e me disse: Estevão viu o pai e o filho, e eu estava nele, 3 indivíduos distintos. O Espírito Santo era aquele que deu a Estevão poder para suportar o sofrimento. Jesus era o que esperava por sua chegada, e o Pai era quem se sentava no trono. É possível ler isso em Atos capítulo 7, 54 ao 56. E o Espírito Santo me mostrou mais. Foi ele quem deu a Moisés o poder para ser o libertador do povo de Israel. Ele foi o poder na vida de Josué. Ele foi a força por trás do vento que dividiu o Mar Vermelho. Ele foi o grande poder que destruiu as muralhas de Jericó. Ele foi a energia por trás da pedra de Davi quando Golias caiu. O Espírito Santo, ele foi a força na vida de Samuel, de Elias e de Cristo o Senhor. Jesus era um homem total, mas a Escritura é clara quando diz que ele não pregaria sem o Espírito Santo. Ele não colocaria suas mãos nos doentes sem o Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Falou ao começar seu ministério, porque ele me ungiu para pregar boas novas. O que aconteceu quando Jesus voltou ao Pai? De repente, os discípulos estavam em tal comunhão com o Espírito, que todo o seu vocabulário mudou. Eles começaram a dizer que o Espírito Santo e nós fomos testemunhas de sua ressurreição. Ele se tornou parte de cada ação de suas vidas. Estavam em comunhão completa, trabalhando juntos pelo Filho. O que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, que lhe deu força para que suportasse as privações. E o que aconteceu na vida de Pedro, que até sua sombra curava os doentes, foi o toque do Espírito Santo. Dave Wilkerson fala sobre ir ver uma mulher de Deus chamada Basília. Ele disse que no momento em que entrou na sala podia sentir a presença do Senhor. Por quê? Porque ela amava o Espírito Santo, e aqueles que o amam conhecem sua presença. Quando Jesus estava na terra e os discípulos tinham um problema, a quem eles procuravam? Iam ao Filho e pediam: o que devemos fazer? E ele os instruía. Mas quando Cristo voltou ao Pai, eles não ficaram sozinhos. Jesus lhes disse: o Espírito Santo os guiará. Ele irá confortá-los, irá aconselhá-los e lembrá-los das coisas que falei a vocês. Contará sobre mim. Pedro e João agora estavam dizendo: maravilhoso Espírito Santo. Paulo falou de sua comunhão depois que Pedro teve sua visão no telhado da casa de Simão, o curtidor, em Jope. O Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Atos capítulo 10, versículo 19 e 20. Meu querido e minha querida que está me ouvindo, neste momento peço a você
que se inscreva agora em nosso canal, que você também ative o sininho de todas as notificações e que também deixe o seu like. Assim você estará nos abençoando poderosamente também e nos ajudando a compartilhar essa bênção com muito mais pessoas.